Novelas, entretenimento ou apologia ao mal. Revista Comunhão em áudio. Cenas exibidas pela TV nos últimos anos têm preocupado líderes religiosos que rejeitam apologias contra os princípios cristãos. Eles temem que o drama passe da ficção para a realidade. A postura da televisão brasileira em tentar se aproximar da população para comunicar, por meio da ficção da teledramaturgia, o que ocorre na vida real de milhares de famílias e da própria cidade, nunca gerou tanta polêmica, confusão e, por que não dizer, divisão nos lares. A grande preocupação tem sido quando o caminho é inverso, ou seja, quando a ficção vira realidade. As emissoras têm sido alvo de acusações por fazer supostamente apologia ao delito, ao adultério, aos jogos e ao tráfico de drogas e a promoção da ideologia de gênero, principalmente nas novelas exibidas de segunda a sexta, além da glamorização do crime, levando telespectadores a idolatrar o bandido que é bem-sucedido. A discussão está nas rodas de conversa, nas redes sociais, nas instituições educacionais e religiosas. As tramas invadem um espaço que podem estar presentes pessoas de todas as faixas etárias, dentro de casa. E parece estar dando certo. A emissora líder do mercado fala todos os dias para mais de 100 milhões de brasileiros. E isso significa que, no prazo de um mês, alcança o Brasil inteiro. Seria legítima e sensata a adoção por parte da igreja de uma postura de enfrentamento à imposição da mídia sobre as famílias? Deve-se rebater, por exemplo, a caracterização estereotipada de cristãos conservadores como machistas e preconceituosos? Pastor e missionário em campo transcultural da agência CEPAL e coordenador da Actus Network, Josenildo Miller, alerta que a igreja não deve se iludir. A TV é um meio de comunicação que vive de vender produtos, seus e dos outros, e para tal precisa de audiência. Essa é uma regra simples e vale para qualquer negócio. Desta forma, a TV, precisando alcançar e atrair seu público, desenha seus programas com bases em premissas comerciais, em que vale tudo para atingir metas. As apologias estão intrínsecas na estratégia comercial e, é lógico, mescladas com ideologias e valores daqueles que fazem a gestão das emissoras. Há quem diga que a verdade está aprisionada e que a igreja sente-se acuada diante da quase obrigação de pensar como eles ou de não confrontá-los. Para Miller, essa é uma teoria oriunda da síndrome do caos generalizado, que se estabeleceu no meio evangélico e serve para justificar a sua pouca relevância social. Ele ensina que o confronto é uma arma que não funciona. Quando Jesus esteve aqui, viveu num contexto extremamente corrompido e profundamente antagônico aos valores que hoje chamamos de cristãos. Entretanto, ele não fez manifestação contra Roma e seu sistema, nem questionou nenhuma corrente de influência da época. O que ele fez? Ele era a luz do mundo e viveu como tal. E foi exatamente isso que instruiu os seus discípulos. Vocês são a luz do mundo, uma cidade sobre o monte, brilhando durante a noite para ser vista por todos. Não escondam a luz de vocês. Mateus 5, de 14 a 16. Fisicamente, a luz não é engolida pelas trevas. Mas ao contrário, se as trevas prevalecem, não é mérito delas, mas da deficiência da luz. Como disse o poeta, quando cala a luz, fala a escuridão. A luz não prevalece no embate com as trevas, mas simplesmente brilhando. Depois de testemunhar em 10 países da América do Sul e em 16 da África, Miller está convicto que o segredo é sempre o mesmo: ter a postura de Cristo. Na verdade, Jesus confrontou sim, e duramente, aqueles que deveriam brilhar, mas não brilhavam, os religiosos. Em síntese, não adianta fazer manifesto contra qualquer emissora de TV ou outra influência das trevas. Não se calam as trevas pelo antagonismo ideológico, mas simplesmente brilhando para influenciar o que nelas estão, observa Miller. Você está ouvindo Comunhão em áudio. A inutilidade do confronto. A falta de diálogo, a intolerância religiosa e o preconceito tornam o cristão um estranho no meio secular. É por isso que o pastor Tiago Lopes, da Igreja Batista de Cariacica, Espírito Santo, estimula o debate e não o confronto direto. Precisamos, em
todo o ambiente, escola, igrejas, faculdades, associações comunitárias, promover o debate saudável. Não há ser humano no mundo que detenha todo o conhecimento. Precisamos aprender uns com os outros. Essa tese do diálogo faz sentido quando se considera o avanço das cenas polêmicas transmitidas pela TV brasileira que nunca se renderam ao confronto. Antes dos anos 70, a televisão já mostrava um retrato aproximado da população em nosso país, incluindo nos roteiros as favelas, os subúrbios e os pequenos bairros e cidades do interior. Beto Rockefeller foi uma novela nacional produzida pela extinta TV Tupi e exibida em 1969 às 20 horas. Foi criada por Cassiano Gabos Mendes. De lá para cá, os folhetins vêm ganhando requintes de realismo que divide opiniões e, em alguns casos, choca o país. Em 2017, uma novela reuniu em seu enredo diversos problemas sociais: vício em jogo, adultério, transexualismo e dia a dia da polícia militar. Mesmo em meio a tanta polêmica, um assunto causou muita controvérsia: a relação de um casal formado por um traficante e uma estudante de direito. Inicialmente, apresentada como uma mulher honesta, a personagem acaba tomando providências ilegais para proteger o marido contra os problemas com a polícia e a justiça. Dentre elas, abriu mão de morar em sua casa para se refugiar na favela e colocou fogo no restaurante em que o companheiro trabalhou para destruir provas contra ele que seriam encontrados no computador da empresa, o que tempos depois a levou para a prisão. Antes de a protagonista se arrepender e retomar o trabalho honesto, seus pequenos encantamentos com o mundo da marginalidade resultaram em uma dona do morro, deslumbrada, deitada em uma pilha de milhões de reais tirando fotos. Ao nadar no dinheiro, fez um paralelo com a glamorização do crime na vida real. A cena causou muita controvérsia quando foi ao ar, gerando diversos questionamentos à autora acerca da apologia ao crime. O pastor Tiago afirma que a igreja não tem o direito de proibir seus membros de assistir ao que quer que seja, porém tem o dever de adverti-la, exortá-la em amor e expor aquilo que vem como mensagem contrária ao que cremos, ensinando a examinar e reter o que é bom, 1 Tessalonicenses 5:21, e alertar para que compare o que está sendo anunciado com o que diz a palavra de Deus, Atos 17:10 e 11. Mãe de 3 filhas, a empresária Vânia Oliveira conta como age dentro de casa. Sem querer ter um parâmetro moralista, o que vemos na TV influencia nossa visão e a maneira de pensar. Houve uma decadência muito grande na qualidade dos filmes e novelas. Minha premissa sempre foi remir o tempo e a TV não é a melhor opção, diz. Em meio a este embate, 2 nomes são reconhecidos nacionalmente como principais opositores aos avanços de ideologias consideradas contrárias à família. Os pastores Marco Feliciano, que classificou novela como curso para bandido em um vídeo de sua página no Facebook, e Silas Malafaia, que denuncia diariamente o que classifica como campanha de degradação dos lares brasileiros. Você está ouvindo Comunhão em Áudio. O silêncio dos bons. A preocupação com o conteúdo impróprio entrando nos lares pelas telas da TV levou o pastor Tiago Lopes a defender que a igreja se posicione diante dessa ameaça. Ele acredita que o cristão disposto a viver para glorificar a Deus, 1 Coríntios 10:31, abstendo-se daquilo que não convém ou que não edifica, 1 Coríntios 10:23, não deve também se furtar do dever de se pronunciar. Faço minha as palavras de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Precisamos assumir uma postura, levantar a voz e exclamar que não vamos engolir qualquer coisa oferecida pela mídia. Não por força ou violência, mas porque temos o direito ao contraditório, que significa ouvir o outro lado. Já que temos o direito, precisamos nos pronunciar e nos posicionar de maneira mais contundente. A pastora Raquel Oliveira Castro, da igreja em Vila Velha, Espírito Santo, ressalta que hoje na televisão aberta, os princípios da palavra de Deus estão sendo feridos de forma escancarada. Não conseguimos mais nos sentar à sala com nossos filhos para assistir uma programação sem ter aquele momento de constrangimento com determinadas cenas, fazendo apologia ao sexo ilícito, crime, prostituição e tudo o mais que fere a família tradicional brasileira. Segundo ela, o que falta hoje na Igreja de Cristo são a metanoia, mudança de mente e a renovação do entendimento. Romanos 12:2. Pais despreparados.
Toda influência afetará os processos educacionais. Cada geração enfrenta os seus próprios desafios. Essa é a avaliação do pastor Miller, que questiona a postura de determinados pais. O que faz a diferença é a gestão da influência. Infelizmente, a maioria dos pais, por razões diversas, não se prepara para desenvolver seus filhos para que ganhem habilidades de gestão da influência. Para a maioria deles, as únicas ferramentas que sabem usar é o não ou o sim, sem didática ou critérios lógicos para a criança, o que provoca grande prejuízo no processo de desenvolvimento dela. Se tudo que o pai tem para o filho é levá-lo para a igreja, tenha certeza que logo as trevas irão brilhar na sua suposta luz. Alerta. A principal missão dos pais em relação aos seus filhos é transformá-los em flechas em direção aos alvos. Salmos 127:4. Será preciso treinamento e ousadia para navegar nas trevas com segurança e transformá-la. Para isso, é preciso buscar conhecimento para não se tornar cativo de tantas distorções que a mídia tenta introduzir nos lares todos os dias. Isaías 5:13. A defesa. A reação acalorada do público em diversas cenas de novelas desperta quem as defende como sendo crônicas contemporâneas que pretendem mostrar, em cada capítulo, as questões sociais mais urgentes, com personagens moldados à luz dos últimos acontecimentos sociais e comportamentais. Doutor em teledramaturgia brasileira e latino-americana pela Universidade de São Paulo, USP, Mauro Alencar, afirma que, do ponto de vista dramático, há a necessidade de que, para ser crível, a história mostre o fascínio que resulta de determinadas situações, antes de mostrar o mal que causam. No caso do casal que representou o tráfico e o crime, o romantizar da trama foi necessário para explicar o porquê do envolvimento dos personagens com o crime. Em hipótese alguma, enxergo romantização do crime, declarou o especialista a jornais de grande circulação quando as críticas à novela começaram a surgir. No entanto, artistas famosos também se posicionaram contrários à campanha de degradação da família brasileira nos últimos 30 anos. Numa analogia de que tudo isso faz parte de algo bem maior, o cantor Cazuza escreveu nos anos 80: transformam o país inteiro num prostíbulo, pois assim se ganha mais dinheiro. Porém, nada pode obrigar alguém a seguir determinado padrão. A liberdade de expressão é direito constitucional de todo brasileiro. Esse raciocínio é embasado pelo pastor Tiago: porque vós fostes chamados à liberdade. Gálatas 5:13. Não somos escravos de padrões impostos pela mídia. Somos livres para fazermos nossas próprias escolhas. Revista Comunhão em Áudio. Um conteúdo Next Editorial. Os conteúdos apresentados nessa matéria estão disponíveis em multiplataformas, com gráficos, fotos e infográficos em comunhão.com.br, na edição impressa da publicação, na versão digital em PDF e nas plataformas de streaming Deezer, Spotify, Apple Music, Google Play e também em nosso canal no YouTube.